Nós abrimos o Redação TVE de hoje falando sobre as mudanças no imposto de renda. O Congresso Nacional tem 120 dias para aprovar a medida provisória que aumentou a faixa de isenção do tributo para a pessoa física. De acordo com o texto, publicado no último domingo, os contribuintes que recebem até R$ 2.640 por mês devem ficar isentos no ano que vem. Hoje, a isenção é aplicada sobre rendimentos de até R$ 1.903. E a gente vai falar mais sobre essas alterações com o advogado Fabrício Klein, que está conosco aqui no estúdio. Doutor, com essa alteração, então, a expectativa é que pelo menos 10 milhões de pessoas, né, estejam isentas em 2024, né, e isso é uma estimativa inicial de auditores da Receita. É uma mudança que possivelmente vai afetar exatamente essa faixa. Como é que vai se dar isso? Pode ter repercussões para as outras faixas também? Bem-vindo aqui à Redação TVE. Obrigado, Fernando. Obrigado. Boa noite. Fernanda, vai impactar positivamente para a primeira faixa, né? E para as demais numa proporção um pouquinho menor, mas sim, vai ter esse impacto positivo para todas as faixas, tá? E o que ocorre? Ele é para a declaração do ano que vem que vai valer na íntegra, mas já a partir desse mês vai começar a ter um impacto direto no contra-cheque, diminuindo as retenções do imposto de renda. Bom, isso é bem importante, né? Duas informações aí muito preciosas para nós, né? Primeiro, a gente alertando, né? Porque tem muita gente correndo para entregar ainda a declaração, né? Então, a gente está falando de regras para o próximo ano, né? E também que a gente deve ter, então, as pessoas vão ter menos desconto. Isso já deve começar a valer, então as pessoas já podem contar com um pouquinho desse recurso aí nesse período que a gente sabe que está bem difícil, né? Exatamente. Fernando, eu diria assim, é uma notícia boa sobre um assunto que é um assunto chato, né? Eu, na verdade, durante todo o tempo que eu lecionei, quando era a matéria de direito tributário, eu sempre sentia que é a que mais cansa os alunos, é o direito tributário, né? Então, assim, é uma notícia muito boa, mas com algumas minúcias de um tema um pouquinho complicado. Na essência é o seguinte, todo tributo ele tem um fato gerador, uma base de cálculo e uma alíquota, né? O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de renda por meio do trabalho ou do capital. E o que a norma mexeu foi na base de cálculo, a partir da qual passa a haver incidência do imposto de renda. Então, aquele valor de R$ 1.903,98, que há muito tempo vinha, já estava bastante defasado, já tinha, assim... Tinha uma expectativa, uma demanda né, muito grande, por exemplo, a OAB trabalhava com isso, né? Ele aumentou para R$ 2.112, passando a ter também um desconto mensal de R$ 528. A gente está acompanhando aqui, então, as faixas, né, doutor, para o pessoal também poder entender um pouco essa mudança, lembrando que então, para o ano que vem, né? Sim, facilita muito essa tabela, né, para que as pessoas consigam acompanhar. O aumento ali foi para a faixa de 2.112, até essa faixa a pessoa paga R$ 0, ou seja, dizendo de forma simplificada, é isenta. Depois vem 4 outras alíquotas, né, 4 outras faixas, a do 7,5%, a do 15%, a do 22,5% e a do 27,5%. Então, por exemplo, Fernanda, a pessoa que está na segunda faixa ali, veja que tem uma dedução. Aquela dedução de R$ 158,40, ela aumentou R$ 16 do que era no panorama anterior. Então, a pessoa daquela faixa, ao longo do ano, vai ter uma economia adicional, né? Que no somatório aí de muitos gastos e de muitos meses vai com certeza fazer já a diferença, né? Então, essa é uma boa notícia, né, que as pessoas estavam esperando, que já é essa mudança, né, que a gente vinha falando, né, doutor? E com essa medida provisória, né, também houve uma mudança para quem recebe pelo exterior, né? Como é que vai ser agora? Exatamente. Na verdade, o que ocorre, Fernanda? Quando é instituída uma desoneração, né, no caso aqui aumentou-se o valor até o qual não incide o imposto de renda, o governo necessariamente tem que apontar uma fonte de custeio para essa receita que ele abriu mão.
Então foi instituída a tributação sobre rendimentos recebidos no exterior por pessoas residentes no Brasil. Majoritariamente rendimentos de aplicações financeiras de brasileiros no exterior vão passar a ter a incidência do imposto de renda. Isso vai ser o seguinte, até R$6.000 não há incidência, de 6 a 50 tem uma incidência, salvo engano, de 15%, e a partir de R$50.000 de 22,5%. Então, na verdade, ele até paga menos do que quem recebe no Brasil, né? Mas vai passar a ter essa incidência. Uhum. E, doutor, é importante a gente frisar também que o prazo está correndo, né? Então, até o final desse mês, quem ainda não declarou precisa, né? Exato. Deve declarar. Deve declarar e um ponto importante, sem levar em consideração ainda a MP, né? Porque a MP ela não tem efeito retroativo, então ela vale daqui para diante. A declaração que está sendo entregue agora, ela diz respeito ao ano passado, a 2022. Então, ela não tem nenhum impacto nessa declaração atual. Ela vai ter influência na declaração 2023-24, lá no ano que vem. Prazo final até o dia 31, então tá bem próximo. Sim. Já. A gente, nesse pós-feriado, né, já ajudando todo mundo a se programar, né, seja para entregar a declaração, então que deve entregar até o dia 31 deste mês, né, ou ir para pensar também, né, no próximo ano. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, o advogado Fabrício Klein, né, que nos ajudou a entender essas mudanças aí que vão afetar a nossa vida. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite, Fernanda.